em busca de excelência espiritual, essa é a nossa mensagem. É uma mensagem muito menos sobre religião e muito mais sobre espiritualidade. Muito mais sobre novos hábitos, hábitos que transformam o nosso cotidiano, hábitos que transformam o nosso ambiente de vida. E tem uma palavra que eu coloquei aqui, ela está pequenininha, a gente teve que fazer caber muita coisa nesse papel, que é um papel, que é uma pequena apostila introdutória, mas tem uma frase muito conhecida do filósofo Aristóteles, quando ele diz, vamos ler comigo, no início aqui do texto, nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Vamos repetir? Excelência não é um ato, é um hábito. Na realidade, nós podemos realizar atos interessantes, mas a excelência não está nos simples atos, mas está nos hábitos que nós desenvolvemos na vida. E se excelência tem a ver com hábito e não com atos, então significa dizer que excelência tem a ver com permanência. Tem a ver com permanência naquilo que é excelente. Mas falar sobre esse tema, eu quero introduzir antes da gente ler o texto, é um grande desafio nos dias de hoje. Um grande desafio porque a excelência hoje é medida sob outros prismas, com outros critérios. Se fala muito em excelência profissional, o que é um profissional excelente, como desenvolver uma carreira excelente, como desenvolver um físico excelente, e aí se fala muito de excelência plástica, excelência na tecnologia, excelência na profissão, mas a gente fala muito pouco de excelência espiritual. E qual é a importância do tema excelência espiritual no tempo de hoje? É porque nós acreditamos que a nossa espiritualidade é a dimensão que não se perderá de toda a nossa vida. É a dimensão que não está sujeita ao tempo, que não está sujeita ao envelhecimento. É a partir da prática da excelência espiritual que nós alcançamos uma identidade com um ser que é excelente em todos os aspectos. Eu creio que você crê, se não todos, mas a grande maioria nesse auditório, que o Deus das Escrituras, o Deus da criação, é um Deus perfeito, é um Deus excelente. Muito se fala da excelência na criação, muito se fala da excelência nos mínimos detalhes, nas infinitas, quase, espécies de animais, plantas, na beleza de cada detalhe, no nascer do sol. Se fala muito da excelência de Deus no aspecto criacional, e isso realmente é deslumbrante, mas o ser de Deus tem um aspecto de excelência que Ele comunicou para os seres humanos. É a excelência ética, a excelência relacional, a excelência no cumprimento do que Ele diz, na verdade, na sua gloriosa verdade. Então nós vamos tratar desse tema, mas eu sei que é difícil tratar desse tema hoje, na atualidade, porque excelência tem sido vista sobre um prisma meramente temporal, meramente humano. E eu quero falar de valores que transcendem, quero falar de transcendência, eu quero falar de algo que nos faz sair de um estado simplesmente humano, mas não meramente humano, simplesmente humano, e de uma certa forma nos conecta de maneira mais intensa com o divino, com o Senhor, com o Criador da nossa vida, com o Criador de todas as coisas. E o livro que nós vamos estudar para essa série sobre excelência é uma pérola, segundo alguns autores, é uma pérola de 4 capítulos, uma linda pérola. Uma pérola que foi forjada no meio de circunstâncias muito adversas, e são apenas 4 capítulos que nos elevam às alturas quando o assunto é a percepção da excelência de Deus em nossa vida. É um livro maravilhoso, a carta de Paulo aos Filipenses. E ela, como disse, é uma pérola. E como todos sabemos,
Uma pérola se forma a partir de uma ferida na ostra, a partir de uma invasão de um corpo estranho em uma ostra. A entrada de um corpo estranho em uma ostra faz com que ela crie mecanismos de proteção, de defesa, e a dor sentida pela invasão produz pérolas. Produz lindas pérolas. E nós vamos então partir de uma premissa. A excelência espiritual, ela acontece a partir do momento que nós somos, de alguma maneira, marcados pela vida. Os homens e mulheres mais brilhantes no aspecto espiritual foram homens e mulheres que foram forjados pelas adversidades, que foram forjados pelas circunstâncias difíceis, que foram forjados pelo esforço, pela dedicação, pela complexidade dos seus dias. E em razão disso, invadidos na sua tranquilidade de vida, se tornaram verdadeiras pérolas. Criaram mecanismos que Deus colocou sobre eles, ensinando-os sobre a vida, ensinando-os sobre como viver nessa vida dias mais intensos, melhores, mais saudáveis e mais cheios de fruto. Então nós vamos abrir agora o livro, a carta de Paulo aos Filipenses, e nós vamos ler o capítulo 1, dos versos 1 a 11 apenas. 1 a 11, capítulo 1. Nós temos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus nesse texto das Escrituras e fazer desse texto, fazer dessa palavra uma oportunidade que nós temos de crescer. Vamos ler? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1, e nós vamos até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro de que maneira, gente? Com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai o que, gente? Completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E Deus é minha testemunha de como eu tenho o que, gente? Saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês, do que, gente? Aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é bom, não, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Gente, nós estamos aqui diante de um texto fantástico. Quem conhece São Paulo, não a cidade, mas o apóstolo, escritor de muitas das cartas do Novo Testamento foram por ele escritas. E eu me lembro, essa semana, eu assisti um filme que conta a história inicial da igreja. Uma nova série da Bíblia, The Bible, que foi produzida, acho que no ano passado, deve estar chegando no Brasil, eu ouvi dizer que estava passando em um dos canais de TV. E eu vi o último capítulo dessa série, que é exatamente depois da ressurreição de Jesus, funda-se a igreja. A igreja é iniciada no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E é uma festa linda, né? O filme retrata de maneira muito bela o início da igreja cristã. E ao passo que trata a empolgação dos primeiros discípulos, trata também da história de um homem que foi extremamente cruel com a igreja. E o nome dele era Saulo. Esse cara, ele consentiu
na morte do primeiro mártir da igreja cristã, o diácono Estevão, e consentindo na morte de Estevão, como diz a Bíblia, ele também pede autorização ao sumo sacerdote para receber passe livre, digamos assim, uma carta de apresentação dele, dando permissão para perseguir e matar os cristãos. E em uma de suas jornadas, na busca por sufocar a fé cristã, ele tem um encontro com Jesus. Essa é a dramática história de um homem que de perseguidor transformou-se no maior apóstolo da igreja de Jesus. Imagina, de perseguidor a apóstolo. Depois de ficar cego, nesse encontro que teve com a divindade, ele finalmente, depois de algum tempo, dos seus olhos caem como escamas, a Bíblia retrata, e ele passa a se dedicar de corpo, alma e coração ao Evangelho. Diz a tradição que Paulo foi celibatário, ele não casou. Diferente de Pedro, que casou, posto que Jesus curou a sogra dele. Então ele era casado, né? Quem tem sogra é casado. Ou não? Então, Paulo dedicou-se completamente à obra do Senhor, e na sua segunda viagem missionária, ele fez 3 grandes viagens missionárias, e fez uma última, que é tratada na Bíblia, quando ele foi para Roma, preso, muito provavelmente, quando ele escreveu essa carta. Mas, essa igreja para onde ele manda a carta, era um povo muito conhecido dele, um povo que ele amava de coração. Uma igreja simples, pequena, sem grandes expoentes na sociedade, até porque, quando ele estava na segunda viagem missionária, ele está em um porto na Ásia, esse porto, uma cidade portuária, Troade. Lá em Troade, ele tem uma visão. Deus convocando-o para que ele atravessasse o mar Egeu, e chegasse na Macedônia, a porta de entrada para o que nós conhecemos hoje como continente europeu, vindo da Turquia, que anteriormente era a Ásia Menor. Então, ele chega em um porto de Neápolis, que hoje se chama Kavala, com K, um grande centro de exportação de fumo atualmente na Grécia, naquela região. E aí, ele anda 15 quilômetros, já em terra firme, e vai até uma cidade chamada Filipos. Ele não sabia porque estava indo para lá. Aliás, ele nem queria ir para lá. Ele queria ir para outros lugares. Ele queria pregar o evangelho em outro lugar, e Deus disse, não, você vai para cá. Ele não sabia o que esperava. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 17 também, fala um pouco dessa história. Fala que, ao chegar em Filipos, ele não encontrou sequer uma sinagoga. Porque o evangelho era pregado inicialmente nas sinagogas judaicas. Porque Jesus, ele traz a esperança para o povo judeu. E ao chegar nas cidades, ele procurava sinagoga. Em Filipos não tinha sinagoga. Por que não tinha sinagoga? Porque para ter uma sinagoga naquele tempo, precisava pelo menos 10 homens, 10 varões. E naquele lugar não tinha sinagoga, porque não tinha nem 10 homens judeus. O que ele encontrou, ele ouviu dizer na cidade, que havia um lugar à beira de um rio, onde algumas mulheres se reuniam para orar. Tudo isso que eu estou falando está descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro livro depois dos Evangelhos. E ao chegar lá, ele conhece uma mulher chamada Lídia. Lídia era vendedora de púrpura. Podemos dizer que é a primeira membro da igreja em Filipos. E só uma nota a mais para você entender a importância daquela viagem. Foi a primeira igreja no que nós conhecemos hoje como solo europeu. Foi a primeira igreja europeia, fundada há 2000 anos. Então ele chega lá naquela cidade e ele conhece Lídia, que liderava o grupo de oração. Lídia vendia púrpura, uma substância extraída de um molusco do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, que era usado para tingir as vestes da corte romana. Então ela ganhava muito dinheiro, provavelmente, porque era uma tinta caríssima e raríssima, e ela vendia essa púrpura. Alguns dizem que ela vendia, na realidade, a Bíblia quer dizer que ela vendia já os tecidos de púrpura, cor púrpura, tingidos, e ela o chama para ficar na sua casa, junto com os outros membros daquela viagem missionária. Então eles ficam lá na casa, e
Nos dias posteriores, eles estão pregando na cidade, encontram uma jovem endemoniada. Uma jovem que era usada pelos seus donos para fazer adivinhações, e a Bíblia diz que os seus donos ganhavam muito dinheiro às custas daquele tipo de aprisionamento espiritual que aquela jovem vivia. E a Bíblia diz que Paulo, com a autoridade da palavra, liberta aquela menina, e os seus donos entram em ira, e eu vou explicar por que eles ficaram irados. Porque Filipos era uma cidade de cultura arraigada nos princípios de Roma. Eu coloquei aqui no seu texto que na época em que Filipos foi fundada, se você abrir aqui na segunda página, você abre aí o teu material, aprendendo um pouco sobre a cidade de Filipos, até para a gente entender esses princípios que eu vou falar hoje. Uma das coisas que nós vemos aqui é que Filipos, ela teve vários nomes. Ela foi convertida em colônia romana nos tempos de Antônio e Otaviano, que foram homens que vingaram a morte de Júlio César, lá em Roma. E aí, acontece que Antônio e Otaviano depois se separam. Antônio se apaixona por Cleópatra. Tudo isso é história geral, que era rainha do Egito na época. E essa paixão de Antônio com Cleópatra fragiliza o casal, e Otaviano acaba derrotando Antônio e se intitulando o primeiro César dos romanos. E ele passa a usar o nome de César Augustus. César Augusto. Isso aconteceu 29 anos antes de Jesus nascer. 29. Observe que foi muito recente antes de Jesus nascer. O que acontece é que sob o reinado de Otaviano, a cidade mudou de nome. Ela passou a ser chamada, olha aí, olha o tamanho do nome da cidade, gente. Está aí na bolinha, penúltima bolinha do seu material. Colônia, o que, gente? Vamos ler juntos. Colônia Júlia Augusta Victrix Philippensium. Um nome grande para uma cidade que não era grande em território, mas era grande em honra. E eu vou explicar a você por que era grande em honra. Nem todas as cidades dominadas por Roma, na época do Império Romano, eram colônias. As colônias tinham um status elevado, tinham a isenção de tributos, não pagavam tributos, cuidavam dos seus assuntos particulares. E tem mais um detalhe: Filipos era uma cidade cheia de gente que trabalhou para o exército romano, e quando entraram na reserva, foram morar em Filipos. Portanto, Filipos era aquela cidade que achava que era Roma. Ela respirava a realeza, ela respirava o culto ao imperador. Presta atenção, culto ao imperador. Jerusalém, por exemplo, nos tempos de Cristo e de Paulo, tinha liberdade para adorar a Jeová. É tanto que Pilatos protegia o culto judaico na época de Caifás e Anás. Nós vemos que, para que Jesus tivesse sido crucificado, ele foi julgado primeiro pelo Sinédrio judaico e depois teve que ter a autorização de Pôncio Pilatos, que era o procurador de Roma lá. Mas Filipos era diferente. Filipos era um lugar de adoração ao César, era um lugar de adoração ao imperador de Roma. Portanto, qualquer culto, qualquer outra expressão de fé naquela cidade era tida como uma grande afronta ao culto ao imperador. Isso explica historicamente e também teologicamente um pouco sobre o que eu estou lendo, porque isso nos mostra que a cidade onde Paulo fundou a primeira igreja em solo europeu era uma cidade extremamente fechada para o evangelho, extremamente fechada para qualquer coisa que não fosse o culto ao imperador. E lá, na hora que ele liberta essa menina desse espírito de adivinhação, a Bíblia diz que os seus donos chegam para os governadores da cidade e dizem: olha, tem um homem aqui corrompendo os nossos costumes. E ele é lançado na prisão, ainda em Filipos. Lá na prisão, a gente sabe que ele canta à meia-noite e ele é libertado milagrosamente da prisão. O carcereiro fica com medo do que aconteceu, daquela libertação, sabe, maravilhosa, e olha para Paulo e diz: o que é que eu faço para ser salvo, Paulo? E ele disse: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Isso está lá no livro de Atos, eu estou só introduzindo. Então, o tempo passou. Aquela igreja, quando Paulo saiu de lá, era formada por gente muito simples. Uma vendedora de púrpura, um carcereiro arrependido
a família dele e uma menina que adivinhava e contava o futuro das pessoas. Muito simples, uma igreja muito simples, mas uma igreja que ele escreve com tanto amor na boca. E quando você compara, por exemplo, a carta que Paulo escreve aqui aos Filipenses com a carta que ele escreve aos Coríntios, de onde a gente tira aquele texto muito bonito, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos homens, dos anjos e dos homens, se não tiver amor nada serei, a gente acha que ali ele está poeticamente dando um conselho. Não, aquilo ali era uma tapa na cara de uma igreja que era extremamente carnal, que fazia, que fazia divergência entre as pessoas, que alguns se achavam maiores do que os outros. Quando você lê a carta de Filipenses, você diz, poxa, por que o pastor Sérgio está escolhendo essa carta para falar de excelência? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é como ele se dirige. A primeira coisa é como ele se dirige. E eu quero que você leia comigo o verso 1 e 2. Alguém se levante com a voz alta e leia Filipenses 1, 1 e 2. Por favor, Filipenses 1, 1 e 2. Levante aí e leia. Já se levantou alguém ali? Olha lá, Alexandre. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é que ele se auto-intitula? Paulo o quê, gente? Servo de Deus. E como é que ele se dirige à igreja? Aos santos que estão em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Primeiro ponto, primeiro princípio de excelência, está aí no seu material. Excelência espiritual envolve humildade e santidade. Humildade e santidade. Está na terceira página, letra A, lá embaixo. Eu estou entrando agora nos princípios de excelência espiritual. A excelência espiritual envolve o que, gente? Leia comigo. Humildade e santidade. Mais alto. A excelência espiritual envolve o que? Humildade e santidade. Agora me diga uma coisa. Apóstolo escolhido por Jesus, homem experiente, doutor na lei, ou seja, nos dias de hoje ele seria PhD em direito. Ele era doutor na lei judaica, ou seja, ele era formado na lei judaica e doutor em direito judaico, ou seja, na lei do seu povo. Um homem que foi treinado por um dos grandes sábios do seu tempo, Gamaliel, escolhido pessoalmente por Jesus na estrada de Damasco, e ele escreve uma carta da prisão, e ele se chama de quê, gente? De servo. A palavra que é usada no grego aqui é doulos. Doulos, talvez soe mal para nós hoje essa expressão, mas a tradução para servo é uma tradução que pode gerar confusão na nossa cabeça.
Esse servo aqui significa escravo de Cristo, escravo de Jesus. O que é que qualificava um escravo naqueles tempos? Alguém que não era dono da sua vida, não era dono do seu futuro, não era dono das suas decisões, não era dono daquilo que ele achava que era dono. Ele era servo, escravo de Jesus. E o que é que significa? Quem é escravo de Jesus tem a sua vontade submetida ao seu Senhor, e não a sua vontade. Portanto, excelência espiritual perpassa o conceito de humildade como nenhum outro conceito. Na Bíblia, excelência espiritual tem a ver com ser humilde e não ser arrogante, de ser simples e não ser orgulhoso. E aí eu me lembro de uma história. Eu me lembro de uma história na Bíblia muito interessante que é parecida com a nossa história. Quando Santa Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, que estava grávida de João Batista. Isabel não podia engravidar, nós sabemos disso, e Deus milagrosamente dá para ela um filho, que seria a voz do que clama no deserto. O profeta que viria antes de Jesus para propagar a vinda de Jesus, preparar. Mas ele não era só um profeta, ele era primo de Jesus. E observe que o ministério de Jesus começa com quantos anos, gente? 30. Até 30 anos, Jesus estava fazendo o quê? Estava em casa, estava aprendendo um ofício, estava na carpintaria, estava ajudando José, estava ajudando Maria. E eu fico pensando, como eles não deviam ser próximos. Dois primos. Deviam brincar juntos, deviam ter brincado muito juntos, eram quase da mesma idade. Eles brincaram juntos. A Bíblia diz que o menino na barriga de Isabel mexeu quando Maria chegou. Eles nasceram quase na mesma época. Então, como primos, eles viveram a dinâmica de uma simples vida de primos. E eu fico pensando, quando eu me lembro, não sei se na sua família tem isso, né? Mas primo gosta de concorrer com o outro, né? Já percebeu? E quando está na presença da avó, é que gosta de concorrer um com o outro, né? Não, eu passei, tá? Eu me lembro, na minha família havia uma concorrência bem interessante entre eu e os meus primos cearenses, né? Os cearenses sempre achando que eram bons, porque eu sou meio que o único da família, minha mãe é a única que deixou o Ceará e veio ter os filhos na Paraíba. Mas o resto nasceu no Ceará, né? Então eu já era discriminado desde pequeno com esse negócio todo. E eu fico pensando uma coisa muito interessante. Pense comigo. Imagine o que é um homem que foi primo do outro, que está ali, que acompanhou a vida dele, mas que lá na frente sabia que ele anunciaria o ministério de Jesus. Rapaz, imagina o quanto o senso de concorrência não teve que sair do coração de João Batista. A Bíblia diz que chegou um momento que os discípulos de João Batista disseram assim: ei, peraí, e aí? Como é? Está chegando o outro aí. Você batizou o outro, a gente é seu discípulo. É bem provável que Pedro, Tiago e João, apóstolos, haviam sido discípulos de João Batista, até Jesus começar o ministério. E o que é que João Batista diz? Não se preocupe não. Importa que eu diminua, para que ele cresça. Um primo dizendo isso, hein? Para o outro. Hein, gente? Um primo dizendo isso. Eu fico pensando, gente, como João se sentiu. De uma hora para outra, ele deixa de ter seguidores, e seus seguidores são apontados para Cristo, ele vai para a prisão e é decapitado para servir aos interesses da jovem Salomé e da sua mãe, que vivia em adultério com Herodes. Eu fico pensando, será que esse tipo de vida cabe nos nossos dias? Como um padrão de excelência? Como humildade? Importa que ele cresça e que eu diminua? Importa que eu seja servo? Jesus disse: aquele que quer ser o maior, seja o menor e servo de todos. E o que é que a igreja fez da humildade? Ela tornou apenas um conceito abstrato
e distante, porque no final das contas, um dos lugares onde há mais vaidade é na igreja de Jesus. Um dos lugares onde há mais desejo de ser o maior é na igreja de Jesus. A gente sabe que, salvo grandes exceções, muitos papas foram escolhidos na Idade Média por questões políticas. Graças a Deus que isso mudou. Muitos hoje, pastores, não se contentam com esse título simples, precisam ser apóstolos, precisam ser patriarcas, porque acham que, de alguma maneira, esse título dará para eles uma maior autoridade sobre as pessoas. E quando eu olho para o Nazareno, quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu olho para a vida dos homens que andaram com Jesus, tudo com o que eles menos se importavam era com títulos. Eles queriam diminuir para que Deus aparecesse na vida deles. Será que você pode dizer isso de você? Quem é você na sua repartição? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua família? Quem é você no meio daqueles que convivem com você? Quem é o cristão que eles veem vindo nos domingos com a Bíblia debaixo do braço e que durante a semana não passa de um arrogantezinho de meia tigela, cheio de si mesmo, cheio de verdades, cheio de julgamentos? E agora, no que concerne à igreja evangélica, uma igreja que hoje quer ser a palmatória do Brasil, que quer ser o exemplo de ética quando não é. Sabemos que grandes escândalos emergem de dentro do próprio corpo de Cristo, porque no final das contas, o que mais importa na nossa vida com Deus é o quanto Jesus aparece e o quanto a gente desaparece para que a glória dele seja vista pelas outras pessoas. Amém, gente? É isso mesmo. E ele chama as pessoas de santos. Nossa, eu fico perguntando, santo eu? Paulo e Timóteo, servos de Jesus, aos santos de Filipos, junto com os diáconos e bispos da cidade. Santos. Nós olhamos para esse nome hoje com muita admiração. Mais um santo brasileiro está para ser canonizado no Vaticano. Nós olhamos para a santidade como um conceito de perfeição intrínseca, quando na Bíblia, santo é um dos nomes que Deus e os escritores sagrados se dirigem a todo homem e a toda mulher que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que são servos do Deus Altíssimo. Porque santo, antes de ser perfeito, é alguém que foi separado por Deus. Separado por Deus, separado para Deus e separado para que o mundo veja a glória de Deus. Ser santo é ser separado para algo, é ser separado para alguém que nesse mundo tem valores antagônicos a esse mundo. Ser santo é viver no mundo, mas não se coadunar com seu sistema. Falei de pirataria, e eu esqueci de contar uma história para vocês. Um membro dessa igreja chegou ali no centro da cidade, tinha um cara vendendo DVD pirata, e ele disse, por que você está fazendo isso? E eu estou vendo que você está vendendo, a maioria dos seus itens aqui é DVD gospel, é CD gospel, de cantor gospel, é filme de cantor gospel, aliás, é filme religioso e coisa e tal. Ele disse, não rapaz, isso aqui tem uma lógica muito simples, eu só vendo porque tem quem compre. E tem mais, quem mais compra são os membros de suas igrejas. Ser santo é participar do mundo, mas não ser do seu sistema. Não ingressar nesse sistema que está deixando todo mundo doido no Brasil. Corrupção se tornou uma temática tão etérea, tão subjetiva, que a gente não sabe mais o que é corrupção, o que é formação de quadrilha. A gente não sabe mais. O que é formação de quadrilha, se não mensalão? O Supremo disse que não é, e agora? Então vamos se juntar, vamos fazer um arrastão na praia hoje, gente. A gente se livra dessa tipificação penal, né? Nós não vamos cometer, não vamos se juntar para fazer, vamos se juntar para fazer safadeza nesse mundo afora, nesse Brasil. Então o que está acontecendo? A gente está mergulhado em um sistema e Deus está dizendo assim, vocês são santos. Mas como? Eu santo? Eu sou pecador. Santo e pecador não são dois conceitos que são antagônicos na natureza.
Você é pecador porque a sua natureza é pecadora. E você é santo porque Deus te deu uma outra natureza que milita contra a velha e que pela graça do Espírito te faz vencer a velha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos santos nesse sentido. Então o primeiro princípio é esse. Eu nem sei se vai dar para falar do resto hoje. O negócio está... Hoje eu me perdi nos argumentos, na prolixidade. Mas vamos lá. Repita comigo. Excelência espiritual envolve humildade e santidade. Gente, vocês estão acordados, de certeza, de certeza. Vamos lá, primeiro princípio de excelência espiritual. A excelência espiritual envolve humildade e santidade. Eu quero que um outro voluntário se levante e leia Filipenses 3-5. Vamos lá, bem rápido. Filipenses 1, 3-5. Eu quero ver a sua voz ressoando por esse auditório. Vamos lá, 3-5. Desde o primeiro dia até agora. Obrigado, minha amada. É até aí. Vamos ler juntos, mais uma vez. Agradeço a meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Segundo princípio de excelência, eu não vou me deter tanto. Pessoas espiritualmente excelentes exercitam a gratidão. Paulo está escrevendo, olha, toda vez que eu oro a Deus eu agradeço, porque eu tenho visto a cooperação de vocês comigo, desde que eu cheguei aí, desde que eu fundei a igreja, em todas as circunstâncias vocês estão me ajudando, e eu quero ser grato a vocês. E ele diz que agradece a Deus quantas vezes, gente? Quantas vezes? Todas as vezes que ele ora, ele agradece a Deus pela vida daquela igreja, daqueles irmãos. Agora eu vou dizer uma coisa para você, você é grato ou ingrato? E eu nem vou perguntar se você é grato aos seus pais, se você é grato à sua mãe, se você é grato aos seus amigos, se você é grato às pessoas que lhe ajudaram, ou se você tem a memória de peixe com relação à gratidão. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Você é grato a Deus? Você é grato ao que Deus tem lhe dado? Na hora que eu faço essa pergunta, eu jogo uma outra. Como podemos exercer gratidão a Deus se o que mais fala nos meios evangélicos hoje é sobre querer mais, buscar mais, ganhar mais e ter mais? Como? Como que eu posso ser grato a Deus se o que eu tenho nunca basta? Se sinal de relação saudável com Deus é comprar mais coisas, é ter mais coisas. Eu fico pensando, gente, antigamente, nos anos 50, 60, você comprava um carro, e você comprava carro pela utilidade do carro enquanto meio de transporte. Tudo bem, era bonito, mas os bichos eram robustos, eles eram feitos para durar. Os motores eram robustos, a lataria era robusta. Hoje, muitas vezes a pessoa troca de carro, sabe por quê? Porque ela está decepcionada em continuar com o mesmo modelo, porque o novo já saiu. E não tem nada que faça uma pessoa ficar com mais raiva quando ela compra um carro com todo esforço e no mês subsequente sai um novo modelo. E se for o vizinho que comprou, pior ainda. E se for o primo, nem se fala. Com minha esposa para a África. É interessante que toda vez que eu faço uma viagem assim, acontece uma tragédia. Parar de viajar.
Uma vez eu fui num congresso na Austrália, foi quando teve aquele vulcão no Chile. 5 dias sem poder sair da América para a Austrália por causa de um vulcão. Outra vez cheguei nos Estados Unidos, quando eu estava estudando lá, deu uma tempestade grande no aeroporto de Chicago, tive que parar em outra cidade. Eu digo, nossa. Depois eu entendo que Deus quer falar coisas comigo através disso, né? Uma delas é que eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida e sobre os planos que eu faço. Mas essa viagem foi, por demais, interessante. Foi para a África em 2005, em uma viagem missionária que eu fiz com alguns pastores, e nós fomos dar um treinamento a líderes de Moçambique, vindos do interior de todo aquele país. Vocês sabem que Moçambique passou por profundas guerras civis, guerra de independência de Portugal, depois guerras civis. Então, um país que na época que eu fui, em 2005, você ainda via os sinais do desgaste. Em 2005, eu, por exemplo, cheguei a ver vários tanques de guerra e equipamentos bélicos nas estradas, destroçados e coisa e tal. E eu cheguei e me disseram, Sérgio, você tem que tomar remédio para malária. Você e sua mulher. Eu digo, remédio para malária? Por que remédio para malária? Não, porque está dando malária. Surto de malária muito grande. Disse, tá bom, eu vou tomar um remédio. Estava na África do Sul, em Johannesburg, tomei o comprimido, saímos em uma van em direção a Moçambique, cheguei lá naquele dia destroçado de cansado, e fomos dormir no hotel. Eu e Samara fomos dormir no hotel, e haviam me dito que um dos efeitos colaterais do remédio para malária é a alucinação. Eu disse, bem, a última vez que eu tive alucinação foi quando eu fumei maconha, Como será essa alucinação? Eu espero que eu não tenha, né? Fui dormir, disse, não, melhor remédio para sono é cansaço, não? Cheguei lá, me deitei, fui dormir. Gente, por volta de 1h da manhã, eu me acordei assim, ó, cabeça. E olhava para tudo, estava rodando. Sabe, eu digo, que diabo é isso? E o lustre fazia assim, e eu olhava para minha mulher, ela dormindo. Uma tranquilidade grande, Samara, um sono, coisa mais linda do mundo. Eu não vai acordar, Samara. Eu digo, isso deve ser a alucinação do bendito remédio. E aquela vontade de fazer xixi, de ir no banheiro. Eu digo, rapaz, eu vou logo e rápido, antes que o negócio piore. E eu saio, né? Eu saí assim, ó, sem brincadeira nenhuma. Se tinha tomado uma grande. Cheguei lá. Você sabe que homem já tem dificuldade de acertar, né, Alexandre? Mulher fica pé da vida, porque homem não acerta o alvo, né? Sai melando tudo, oh, povo sem futuro. E eu naquele estado, de como é que eu vou acertar esse troço aqui? Aí fui bem rápido, corri para a cama, me cobri, você vai passar essa alucinação. No outro dia, 8h a gente acordou, chegou lá embaixo, aí o mensageiro disse, bom dia, doutor, tudo bem? Como é que o senhor passou a noite depois do incidente? O cara está sabendo que eu estou tendo incidente? Como é que o senhor passou a noite depois do incidente? Que incidente? O maior terremoto de Moçambique em 100 anos. Eu, o que é? Digo, pois é, doutor. Deu um terremoto grande, derrubou um bocado de casa em outros lugares. E todos os hóspedes do hotel saíram. Era gente nu, doutor. Era gente de calcinha, era gente de camisola. Porque na hora que o bicho começou a tremer, todo mundo desceu. E eu na minha viagem. Mas o maior choque que eu tive não foi o terremoto. O maior terremoto que eu vivi sobre essa questão da gratidão a Deus foi quando eu me encontrei com os líderes e pastores do país. Gente, eram irmãos tão simples que nós pagamos as passagens, pagamos a comida deles, pagamos o hotel, eles não pagaram nada, eles simplesmente vieram para serem treinados, para serem melhores líderes naquele país. Mas uma coisa me chamou a atenção. O sorriso daquele povo. O sorriso dos meus irmãos e irmãs. Como eles cantavam alegremente a Deus. Como no meio de muita simplicidade, eu diria até que em muitos casos muita pobreza mesmo, havia um sorriso transbordante, uma alegria difícil de ser compreendida sob os parâmetros
ocidentais do que significa ser um cristão, do que significa ser prosperidade com Deus, e o jeito que eles cantavam, a maneira como eles cantavam, o tempo que eles cantavam, e parecia que não ia acabar o louvor, era 30 minutos, 40, 1 hora, eu digo, eu não vou falar, 1 hora e meia, e haja cantar e balançar os braços e louvar a Deus e dançar. Eu digo, aqui não precisa nem de academia, o negócio Deus já resolve logo tudo, é na igreja, e era uma coisa linda de se ver. E pasmem, muitos daqueles homens e mulheres, quando nós levamos para o almoço em um restaurante próximo do hotel, compartilharam que há muito tempo não tinham feito uma refeição daquela. Esses são os nossos irmãos em Moçambique. Mas nós somos filhos do rei, né? Cabeça, tem que ter tudo. Que o amor de Deus se reflete no carro novo que eu comprei, ou no dinheiro que eu ganhei. É lógico. Um bando de tonto achando que cristianismo é capitalismo, e um bando de aproveitador aproveitando as intenções capitalistas das pessoas e tirando delas dinheiro em troca de sonhos, muitas vezes, que jamais serão alcançados. Repita comigo. Excelência espiritual tem a ver com gratidão. Terceiro ponto. Eu quero agora um irmão aqui da ala esquerda, que vai levantar e vai ler agora Filipenses 1:6. Bem alto. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos repetir todo mundo o versículo 1:6, capítulo 1:6, vamos lá. Estou convencido, juntos, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, para você logo sair daqui desanimado. O meu objetivo é lhe desanimar hoje. Sai daqui. Não pense que a excelência espiritual se compra, se vende, se aprende em livro. Excelência espiritual é uma obra iniciada pelo próprio Senhor na vida daqueles que são seus. O que é que Paulo diz? Aquele que começou, haverá de completar. Quais são os dois verbos utilizados nesse versículo? Me digam, por favor. Turma aqui dos surdos. Quais são os dois verbos? Começar e completar. Não é isso, Janaína? Como é começar? Como é começar? Começar, completar. Dois verbos. Tá? Dois verbos. Só se completa o que se começa. E a Bíblia diz que quem começa é o Senhor. Se você ama a Deus, é porque Ele começou algo na sua vida. Não é porque você quis. Porque a natureza humana odeia a verdade. A natureza humana odeia a Deus. A natureza humana ama o pecado. A natureza humana quer soltar Barrabás e não Jesus. Certo? Se Ele começou, Ele vai completar. Não é, Janaína? É. Vou contar uma história minha. Eu gosto de contar minhas histórias. De vez em quando eu conto como se fossem inéditas. Eu contei umas 100 vezes na igreja. E vocês são tão besta que riem 100 vezes. E eu vou contar pela 100ª vez mais uma história. E eu tenho certeza que vocês vão rir. Eu comecei a namorar com Samara em 1990. Eu era estudante de engenharia. Tinha sido presidente do Grêmio do Pio X em 1987. Envolvi com o movimento estudantil, levei pisa da polícia. Aquele processo de redemocratização do país. Quem me vê com essa carinha não imagina quem eu era. Mas eu estava ali, nas lutas, né? Entrei nas Lourdinas em 1987. Nunca tinha entrado um homem estudante nas salas de aula. Mas eu disse à freira, a senhora tem que me deixar entrar aqui, porque questão de, sabe, do orgulho dos estudantes. Aí dei um cheiro na freira, sabe, foi uma benção, ela me deixou entrar, falei em todas as salas. Eu e Carlos Frederico Nóbrega, irmão de Lindenberg Farias, que vai ser candidato, que foi o cara pintada. Mas na época, Lindenberg não tinha nem cara pintada. Lindenberg não queria nem saber de movimento estudantil, pelo que eu me lembre. Era mais o Carlos Frederico e eu lá no Pio X. Então você imagina, eu estava lendo, era o Capital de Karl Marx. Negócio de padre, de pastor, de igreja, isso é o ópio, é o ópio, é o ópio, é o ópio. E eu comecei a namorar com Samara, filha de seminarista, o pai tinha estado para ser padre, a mãe para ser freira, cada um deixou as coisas para se casar. E nasce a minha santinha, né?
E aí a gente começou a namorar em 90, eu estava na universidade já, e a gente ia de vez em quando, de quando em vez, quando eu não estava chapado, nos domingos para a missa do Pio X. Então eu pegava ela no Bancários, a gente saía, vinha ali pela Pedro II, né, subia ali pelo Liceu, passava em frente à primeira igreja batista de João Pessoa e ia para a missa do Pio X. Só que eu ia assim, sabe, eu ia assim, imagine como, né? Ela ia louvar, ela cantava e eu ficava lá. E olhe, quando o cara não quer ir para a igreja, 1 hora de missa ou de culto parece que dura a vida toda. Parece que dura a vida toda. E ela lá na missa, e eu acompanhando. E quando eu passava em frente à primeira igreja, eu dizia assim: rapaz, Samara, se você me via entrando. Aí eu via aqueles bichinhos tudo arrumadinho, né? Dia de domingo, umas gravatinhas, tudo organizadinho ali, né? Início dos anos 90. Eu olhava, eu disse: Samara, se você me vir entrando nesse negócio qualquer vez na vida, pode me prender, que eu tô doido, pode me levar, que é surto psicótico, com certeza, absoluta. E o tempo passou, e passou. Conheci um amigo na Justiça Federal, onde eu era, meu primeiro emprego público, e esse cara veio com o negócio de Jesus para cá, Jesus para lá. Digo, homem, agora deu uma sala desse tamanho, 2x2 a sala, e o cara, eu lá, rapaz, deixa eu fazer minhas coisas, homem, deixa eu trabalhar. Eu disse, sabe de uma coisa? Minha mãe era meio esotérica na época, porque lá em casa a gente teve uma formação muito sólida na fé. A gente ia para a igreja no domingo de Páscoa. Uma vez. Normalmente, mamãe dava uns banhos de alfazema na gente, no quintal. Era mais ou menos assim, né? Painho também, na maçonaria, 33º grau. Assim, a minha formação cristã teve uma base muito sólida. E eu disse, mãe, não tem nenhum livro não, porque eu quero acabar com essa história do Jesus histórico. Esse negócio desse Jesus histórico, que morreu, que ressuscitou, isso não existe. Ela me deu um livro lá, né, A Vida Mística de Jesus. Aí eu, para estudar a vida mística. Aí o cabo dizia uma coisa, eu digo, agora ele não vai ficar só. Ele dizia uma coisa, eu dizia outra. Dizia uma coisa, eu dizia outra. Dizia uma coisa, eu dizia outra. Dizia uma coisa, eu não dizia mais nada. Dizia uma coisa, eu não dizia mais nada. Dizia uma coisa, eu ficava calado. Dizia uma coisa, aconteceu alguma coisa. Dizia uma coisa, um troço começou a se mexer dentro de mim. Ele dizia uma coisa e eu, o que é isso? De repente eu me vi num culto, lá numa tenda, ali numa igreja, e levantando as mãos. Que negócio é esse? O que é que está acontecendo? Senhor, e quando eu me vi, e Samara disse, vamos para a igreja no sábado, culto jovem da primeira igreja batista. Eu, como é, homem? Como é? Vamos logo, lá vai ser bom. Cheguei lá, me chamaram para tocar na banda Gênesis. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu um caso muito interessante. Isso foi em 95. Em 96 nós nos casamos. E quando eu subi no púlpito da igreja, e lá no púlpito da igreja, esperando a minha noiva entrar, o pastor Estevão aqui, que me casou, eu esperando a minha noiva entrar, e eu olhava pela porta da igreja, a rua da frente, e os carros passando. E eu dizia, Deus, o que foi que aconteceu? Eu estou aqui. Há 5 anos eu estava naquela rua dizendo que eu estaria doido, então, por uma questão de silogismo, por uma questão de lógica, eu estou doido. Porque eu disse que só subiria aqui se estivesse doido. E lá vem minha noiva e eu chorava e ninguém entendia. Chorava porque ela chegava, chorava porque eu não entendia como Deus pôde mover a minha vida. Aí chegou um outro dia, algum tempo depois, isso é 1999. O pastor Estevão chegou para mim e disse, meu filho, quero que você pregue na igreja, meu filho. Para os jovens. Eu digo, mas pastor, o senhor quer mesmo? Quero, você vai pregar, primeira vez, porque eu vou viajar, tem um negócio, não posso ir. Quando eu chego no púlpito, de repente ele chega na igreja e diz, meu filho, a viagem foi cancelada, e eu vou aqui ouvir você pregar. Aí sentou no primeiro banco. Eu estou frito agora. Aí peguei a Bíblia, comecei a pregar. Gente, eu só sei que chega uma hora que eu fui transportado para os meus pensamentos, para as minhas divagações, e me lembrei que Deus é capaz de começar coisas na nossa vida que nós não entendemos. E eu estava ali,
pregando para os jovens, e ali fiquei por muitos anos, ensinando-os a ser tudo aquilo que eu não fui. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Excelência espiritual é uma obra que começa em Deus e termina em Deus. Aquele que começar a boa obra na sua vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nada vai impedir o que Deus tem para fazer na sua história. Nada. E eu quero ler o resto com vocês, vamos acabar agora, estamos no fim. Vamos ler o verso 7 a 11. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo. De quê, gente? Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que, gente? Melhor para vocês, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele começa a carta abrindo o coração. E eu tenho dito, aquele que foi tocado pela semente da excelência espiritual, não tem medo de compartilhar seus sentimentos. Se essa carta fosse lida há 50 anos, em um ambiente extremamente machista no Nordeste, o cara dizendo, estou com saudade de vocês, tem uma afeição muito grande. Isso é coisa de mulherzinha, pai. Homem não tem esse negócio não, de afeição, saudade. Escute, meu irmão. Uma das áreas da excelência espiritual que tem uma grande contribuição na vida das pessoas que nos cercam é quando nós não temos medo de falar dos nossos sentimentos, de dizer que estamos quebrados, que estamos cansados, que estamos sofrendo. E ele diz assim, olha, eu amo vocês porque eu lembro, estou feliz porque quer nas minhas prisões, quer no compartilhar do Evangelho, ou seja, ou preso ou solto, vocês têm estado comigo. Vocês têm entendido que a graça de Deus é maior do que a ideia de sucesso, felicidade e conquista. A graça de Deus nos envolve nos momentos mais difíceis da nossa vida. Se por um lado expressar os sentimentos, como eu coloco aqui, que é a penúltima frase, excelência espiritual envolve a compreensão da graça de Deus em suas múltiplas dimensões. E você diz, como é, pastor, que você está dizendo que eu estou vivendo hoje a graça de Deus se eu estou doente? Se a minha mulher está no hospital, se eu perdi um emprego, se eu perdi um ente querido, se alguém que eu amo está na UTI, como graça? Participar de que graça? Isso é muito sem graça, pastor. Não tem graça nenhuma nisso, isso é dor. Pois graça é o bálsamo de Deus também que nos envolve na dor. Contei para vocês todas essas histórias, vocês riram. E muitas pessoas na minha caminhada cristã, especialmente nessa igreja, quando começamos esse projeto, disseram, é muito fácil. Pastor é saudável, esposa saudável, funcionários públicos, ganham bem, não precisam depender de nada para fazer o ministério, estão aqui, Deus usa pessoas para construir prédios e alugar para eles, Deus faz isso, Deus faz aquilo, é muito fácil permanecer buscando a excelência quando tudo vai bem. E eu me lembro do que o diabo disse a Deus sobre a vida de Jó, né? Deus disse para o diabo, está vendo a vida de Jó? Um homem irrepreensível, em que não há nenhum dano, nenhum mal, e o diabo fez exatamente esse mesmo questionamento. Ele é assim porque tudo na vida dele vai bem. Ele está fiel porque tudo na vida dele vai bem. E o ano passado chegou a hora de Deus ser provado
junto com a minha família. Fomos provados na saúde de uma maneira extremamente dolorosa, incisiva, desesperançosa em certos pontos, em certos momentos da jornada. E eu estava em São Paulo e disse, eu tenho que dizer alguma coisa para a minha igreja. Eu poderia calar e deixar que vocês avaliassem o que eu estava sentindo e evitar dizer algo que quebrasse a imagem que vocês tivessem ao meu respeito, como se perguntassem como ele vai reagir agora. E eu gravei um vídeo, eu estava num flat de uma pessoa da família emprestado lá em São Paulo, peguei o meu celular, não tinha equipamentos, não sei tudo o que eu disse, mas uma palavra, uma frase que eu disse, eu nunca vou esquecer. Eu disse, irmãos, a despeito de tudo que está acontecendo, nosso Deus é bom. Será que você pode dizer isso? Meu Deus é bom. Diga, meu Deus é bom. Mesmo quando eu choro, mesmo quando eu sofro, meu Deus é bom. E excelência espiritual é entender isso, que a graça de Deus se manifesta de maneira múltipla. E ele encerra dizendo, olha, procurem conhecer o que é melhor, busquem o que é melhor, estejam ligados ao que é melhor, busquem a vontade de Deus, tentem conhecer o que Ele tem para você e sigam esses passos. E ele diz exatamente essas últimas palavras, 8, 10, 9, 10 e 11, ele diz, essa é a minha oração. Olha o que ele diz, encerrando, certo que haveria de ser morto, porque estava preso aguardando a condenação. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em percepção, para discernirem o que, gente? O que, igreja? Melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, pelos séculos dos séculos. Adore ao Senhor agora com a sua vida, adore ao Senhor com a sua boca e diga, Senhor, eu quero excelência espiritual para a minha vida. Será que você pode dizer isso? Senhor, eu quero excelência espiritual para a minha vida. Mais uma vez, Senhor, eu quero excelência espiritual para a minha vida. Louvado seja Ele.